Oi, Scroizer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo filme de terror Vozes e Vultos, que estreou nessa quinta-feira, dia 29, na Netflix, e tem no elenco a Amanda Seyfried e a Natalia Dyer, de Stranger Things. E esse filme, ele tem algumas referências externas pra gente ter um entendimento total dele, principalmente porque ele tem um envolvimento aí com arte, e assim como essas artes realistas, o terror também é bem realista e fala sobre a realidade de várias mulheres até hoje. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar de todos esses detalhes, todas essas referências e também sobre o final do filme, com spoilers nesse vídeo aqui, pra gente se aprofundar bastante. Então fiquem avisados, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês. No filme a gente acompanha um casal nos anos 80 se mudando pra uma cidade pequena depois de George receber uma oferta de emprego, e eles acabam comprando uma casa mal assombrada. Mas o que a gente descobre no filme é que no final das contas as esposas morriam naquela casa. E ao longo do filme a gente entende o porquê. O filme ele é baseado no livro All Things Cease to Appear, e ele é um livro escrito pela Elizabeth Brundage, e muitas pessoas que leram o livro compararam bastante o terror com o terror de Stephen King, e é por isso que eu quero começar a falar sobre esse terror, principalmente como ele foi mostrado aqui no filme. Eu gostei muito como eles fizeram a relação dos espíritos com os personagens, até porque a gente tem um entendimento maior deles ao longo do filme, mas principalmente porque a gente não tem os espíritos como necessariamente algo aterrorizante, mas sim pra gente ter esse entendimento de como o reino sobrenatural acaba se espelhando no nosso mundo real, além de, lógico, também complementar toda a questão do estudo do Swedenborg que eles chegam a falar ali no filme, e também que influenciou as pinturas de George Inness, que a gente vê bastante ao longo do filme, que fazem também com que a gente tenha um entendimento maior sobre a narrativa do filme. E além disso, a arte ela é muito presente ao longo do filme, porque não só o George Inness é uma grande influência para o que a gente vai ver e o que a arte dele comunica com o que é justamente a narrativa do filme, mas também com a arte do Thomas Cole, que diz muito sobre a narrativa do George. Ele era um grande fã, né, do Thomas Cole, tanto que a gente vê ele ali na exposição com os alunos. E essa pintura do Thomas Cole vai ser muito importante, principalmente pra gente entender a história do próprio George, porque inclusive quando a gente vê um momento ali da morte dele, né, a cena ela é toda artística, então a gente vê um trabalho de luzes ali no mar até o momento final em que se transforma numa pintura que estava no museu. E é muito interessante porque a gente consegue entender melhor a personalidade desses personagens. A construção do George é muito boa, porque inicialmente ele parece um rapaz exemplar, pelo menos até o momento em que ele vai para a cidade, e aí ele conhece a Willis, e a própria Willis já avisa a gente, né? Ela comenta com Ed que acabou conhecendo o George na biblioteca, e se ele for como todos os homens que ela acaba se relacionando, ele é um cara cafajeste e mentiroso. Só que a gente até então não tem essa personalidade bem definida nele ainda. A gente vê já que não é muito legal que ele deu em cima dela, ela deu fora nele e tudo mais, principalmente que ele tava ali com a filha e ele tem a esposa, eles acabaram de se mudar, até porque o filme ele tem essa construção, né? A gente mostra como o casal se ama, a Catherine deixa a vida dela de lado, inclusive vai para uma cidade que não é Nova York, que ela não gosta, ela gosta da cidade grande, eles deixam isso bem claro, mas ela sacrifica isso em prol da família. Inicialmente a gente vê que a família deles estão bem felizes, mas esse momento com a Willis realmente é uma viradinha de chave pra gente conhecer mais da personalidade do George, que é muito pior do que a gente imagina. E assim como a personalidade dos personagens, o terror também é construído aos poucos no filme, porque a gente sabe que tem espíritos, né? A gente ouve vozes e vultos, mas até o momento da gente realmente saber quem que é o espírito naquela casa, a gente não vê. A gente vê esses vultos que nem a Catherine vê, então a gente realmente tem aquele vislumbre só do espírito, e quando a gente tem definido que não era a mulher que morava lá há anos antes, que construiu a casa, mas sim a ela, que era a mãe do Ed, que também morreu naquela casa, a gente passa a ver ela. E eu gosto muito também como eles constroem alguns elementos de terror, como em um momento que os personagens eles estão simplesmente andando na casa e a gente vê o espírito ali de fundo, porque afinal eles estão ali o tempo todo. É a nossa percepção que é diferente. Então eu gosto como é construído isso e é aterrorizante
aterrorizante também, mas por outro lado tem alguns elementos de terror que eu não gosto tanto, por exemplo, as luzes piscando, né, da interferência, né, eu acho que ficou muito aquela interferência automatizada, porque geralmente quando eles trabalham nessas cenas, eles até trabalham com outros elementos, por exemplo, dando uma abertura maior na lente para fazer com que a luz pisque mais, em uma frequência diferente por causa da captação e tudo mais. E aqui a gente vê realmente que foi mais um trabalho feito de luz, de estúdio, e aí pra mim deu pra mostrar bem que tava automatizado o negócio. Então foi um elemento de terror que é bastante utilizado nos filmes, mas pra mim não deu tanto medo ou aflição quanto geralmente dá quando tem um elemento mais trabalhado em cima, não só essa automatização da luz. Mas eu gostei principalmente como o terror, ele trabalhou com o terror real. O terror, ele não tá nos espíritos do filme, até porque os espíritos, eles espelham a realidade do que a gente vive. Então o terror tá realmente naquelas personagens que a gente tá acompanhando, e é um terror que infelizmente acontece na vida das mulheres por muitos anos, não só nos anos 80 que a gente é situado, ou antes disso, como todas as mulheres que a gente viu vivendo naquela casa, desde a primeira mulher, depois os Voyle e agora essa família que a gente acompanha, sempre a história se repetindo com a esposa morrendo pelas mãos do marido. Então assim, de modo geral, ele é um filme que eu gostei, talvez poderia ser um pouco mais impactante em algumas questões, principalmente porque ele é um filme que depende muito de relações externas, de entendimentos externos, para a gente conseguir acompanhar um pouco mais essa história. Alguns desses elementos, eles são falados ao longo do filme, como essas referências dos pintores e dos quadros que eles acabam falando, tanto que lá na exposição do Thomas Cole, ele chega a falar sobre um dos quadros dele, o que significa a mão do Leme, e vai ser muito importante aqui, e é por isso que eu vou falar dessas referências agora e também sobre o final. Primeiro que logo no início a gente já vê um slide passando sem ninguém tá ali, né? Isso já é um prelúdio pra gente que o George iria morrer, porque afinal ele era um professor de artes, ele passava os slides ensinando, e a gente tem esse entendimento principalmente quando a gente vê que o Floyd, depois de ter morrido pelas mãos do George, ele passa pro slide do livro O Vale da Sombra e da Morte. Então ele fica retornando para a capa do livro, tanto que ele explica que aquela capa, a pessoa era o momento da passagem dela, então ele fica retornando para esse livro para fazer com que o George entenda que é ele ali. E aí logo no início do filme, quando a gente vê os slides passando com diversas pinturas, é já um prelúdio, ou seja, um sinal de que aquilo já iria acontecer com o personagem. Então a gente vê os slides passando assim como ele dava aula com esses slides. Então a gente já tem a confirmação de que ele de fato morreu ali no barco, tanto pela cena do barco, né, mas também com esse início do filme. E não é só aí que as pinturas representam a vida dele, mas principalmente nesse momento da morte dele, porque tanto que a gente vê como se torna uma pintura realista, né, da história da vida dele, mas principalmente por causa de alguns elementos enquanto a cena tá acontecendo. Quando a gente vai para aquela exposição do Thomas Cole, primeiro que é um dos pintores que ele mais ama, mas uma das alunas chega a questionar ele sobre a pintura A Viagem da Vida. E essa pintura, ela é dividida em 4 pinturas diferentes que representam as fases da vida de uma pessoa. Então a gente tem a infância, a juventude, a masculinidade e a velhice. Ele chega a explicar sobre o terceiro quadro, que é referente à masculinidade, e ele chega a comentar sobre como o homem, ele não tá segurando o leme, porque segundo o Thomas Cole, seria o momento em que você perde a confiança da juventude, e aí ele comenta sobre como o homem não tá mais com a mão do leme, e na cena em que ele tá morrendo, a gente vê como ele perde o controle do leme, que acaba ocasionando a morte dele. E é muito interessante porque essas 4 pinturas, elas também representam as 4 estações do ano, e a gente vê que existe essa separação em alguns pequenos momentos aí do filme, que fica bem sutil, porque a gente começa na primavera, que seria a infância, e a gente tem um momento da perda da inocência, e é aí quando a gente passa pelo outono e pelo inverno, e é no inverno que justamente acontece a morte da sua
mulher e quando tudo desanda. Então o inverno ali, ele seria justamente essa representação da masculinidade e a representação do outono ali seria da juventude dele, porque ele tá confiante, ele tá flertando com a Willis, ele tá todo fanfarrão, ele tá conseguindo todas as coisas que ele quer. Inclusive a Catherine comenta sobre isso, né? Ela fala que ele sempre teve uma boa lábia, que ele sempre conseguiu tudo que ele queria. A gente depois descobre que tem muito a ver com a má índole dele também, tanto que ele só conseguiu esse emprego mentindo sobre a indicação, mas de fato ele consegue as coisas como ele quer, então ele tem a confiança da juventude, mas as coisas desandam, ele já não consegue ter mais o controle da vida dele quando ele começa a matar as pessoas, quando ele começa a deixar vestígios, né, das coisas mal elaboradas dele, que é justamente essa representação da perda do Lemmy, não só figurativamente naquele momento que ele tá escapando de barco. O filme fala bastante, né, sobre essa relação do inferno e do céu e principalmente como os espíritos eles acabam sendo espelhos da nossa realidade. Então a gente vê espíritos que vão se relacionar com a personalidade de cada personagem. E é muito importante isso, porque quando a gente vê a Catherine, né, pra mim ocasionou um pouquinho de frustração, porque quando a gente descobre que a ela era um espírito bom e que queria ajudar ela, por exemplo, quando o George vai atrás da Catherine e ela fecha a porta pra ela, não deixa ele entrar, ela tá protegendo de qualquer maldade que seja, pressão psicológica, que é muito presente aqui no filme. A violência não tá só no ato de você ferir a mulher, inclusive a morte dela é a representação justamente de algo que vem gradativo. Então a gente viu uma pressão psicológica, ela tava de fato protegendo ela assim em minúcias do que a gente podia observar ao longo da relação deles e também da própria Catherine ter a percepção do relacionamento deles, mas o próprio espírito narra, né, que o destino dela era aquele, porque o destino dela dependia do livre-arbítrio dele. Então a ela até narra falando que ela daria a vida dela de novo para que a história não se repetisse, mas também como essa repetição acabava fortalecendo elas como espírito. A gente percebe que mesmo que a ela tenha uma interferência do espírito que depois a gente descobre ser o marido dela, porque eles dão um contexto pra gente da morte, né? Inicialmente o Ed fala que os pais morreram de um acidente de carro, não deixa de ser verdade, mas a corretora ela chega a comentar, né, que na realidade o pai ligou a ignição ali na garagem e que o quarto deles ficava em cima da garagem, ele trancou ele e a mulher dele, que no caso era ela, e eles morreram sufocados. E por isso a gente via que a Catherine sentia um cheiro de gás muito forte ali no quarto deles, porque era principalmente quando os espíritos se manifestavam, não só ela, mas também o homem, por isso ela sentia esse cheiro ali. A gente vê a relação também dos espíritos inicialmente, né, que vem pelo cheiro, vem por uma voz, vem pelas mini presenças que vão contando a história de quem são aqueles espíritos. E por isso a gente vê o sangue caindo na garagem no início do filme, porque o quarto ficava em cima, onde ela morreu. Mas por que é importante falar sobre o fortalecimento, né, de cada vez que a história se repete? O grande símbolo disso tudo é aquele anel que a Catherine acaba achando. Depois, no final do filme, a gente descobre que era da dona original ali da casa, quando a gente é levado pro quadro deles e a gente vê que ela possuía o anel. E no momento que a corretora conta a história pra Catherine sobre a ela e o marido dela, como que eles morreram ali, ela chega a falar que a ela nunca deixava aquele anel de lado. Então a gente inicialmente pensa que o anel é da ela, mas a gente vê como é algo que sempre esteve ali e como esse anel representa essa união delas, nessa repetição da história. E por isso, no momento que ela morre, esse anel cai, porque aconteceu tudo de novo. E é por isso que eu falo, o terror da história tá na realidade, porque a gente vê que essa casa, ela foi o cenário da morte de todas essas mulheres. Primeiro dos donos originais, que a moça morreu aos 26 anos, sem ninguém saber ao certo o que aconteceu. Depois a história da ela e agora a história da Catherine que a gente acompanha. Tanto que a própria Justine fala que a casa não fez jus às mulheres que moravam lá. E por isso essa personagem ela é tão importante, porque ela
também significa muito a quebra desse ciclo, porque ela também é uma vítima dessa violência, mas ela consegue sobreviver e ela é uma testemunha para confirmar que de fato o grande causador de tudo foi o George, senão ele seria mais uma pessoa que passaria ilesa. E por isso a gente tem o momento do policial, né, falando que o Machado tinha tanto a impressão do George, que morava lá, e também do Ed, que a gente vê ele cortando, né? A própria filhinha chega a falar corte. Então tudo que é inserido no filme vai ser necessário para contar essa história e pra gente entender por que que o espírito não conseguiu salvar a Catherine, quem que era o espírito, a construção do George, inclusive é muito interessante, né? Principalmente quando a gente fala desse espelhamento do espírito, quem ele se espelha justamente no espírito do marido. E aí a gente já vê ele numa maldade absurda a ponto de matar a própria mulher a machadadas. E é por isso que eu falo que Vozes e Vultos, ele não tem o terror nos espíritos que estão inseridos no filme, até porque esses espíritos, eles são espelhos dos personagens. Então, o grande terror é realmente essa realidade, e essa realidade que se repete por anos e anos, e não só nos anos 80 dessa história que é situada, é algo que acontece até hoje. Mas eu quero saber de vocês, qual que foi a interpretação de vocês? Teve mais algum detalhe que vocês repararam e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!